Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Eu sou Luana, palestrante do grupo Anjos de Luz. Peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site. Cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam o acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online, divulgada todo o início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, nós começamos com a segunda parte, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, e o próprio título nos chama à reflexão. Na Terra, antes de um artífice fabricar um objeto, ele concebe no pensamento a forma, a cor e as características desse mesmo objeto. Igualmente, o químico no seu laboratório, ele concebe no pensamento o que deseja e com as substâncias disponíveis, ele combina elementos para formar um efeito ou outro elemento que ele desejar. No plano espiritual, o processo, embora similar, ele se dá de uma maneira diversa. O espírito pensa na forma, na cor e nas características do objeto que deseja forjar, impulsionando com o pensamento e com a sua vontade, de modo que ele forja o objeto pronto imediatamente, o qual será visto não só pelos espírito que forjou o objeto, como também por outros espíritos no plano espiritual e por vezes até mesmo os encarnados. No item 126, Kardec trata do vestuário dos espíritos. Então ele traz para nós que os espíritos eles podem se apresentar vestidos com túnicas, mantos, roupas que por vezes eles usavam em vida. E traz também o seguinte questionamento: de onde procedem as vestimentas dos desencarnados, semelhantes às que usavam quando encarnados? Então, os espíritos, atuando sobre a matéria sutil do perispírito, com a ajuda do fluido cósmico universal e outros fluidos que eventualmente eles precisem, nós desconhecemos, eles dão forma aparente aos vestimentos e objetos que eles acham ou necessitam forjar naquele momento. Isso não significa que quando o espírito encarnado desencarna, ele leva consigo as roupas terrenas, mas que através do perispírito, desse fluido cósmico universal, ele vai forjar essas vestimentas. Então, essas manifestações, muitas vezes, e quando conscientemente, elas visam transmitir a credibilidade e o reconhecimento para os encarnados, facilitando, assim, a forma, das comunicações. Kardec, ele traz o caso da caixinha de rapé de um senhor encarnado que durante uma visita espiritual, ele a uma senhora enferma, né, um senhor ainda vivo,
o seu espírito foi visto por ela sentado ao seu lado. E a aparição ela trazia consigo uma caixa de rapé que o espírito chegou a tomar pitadas como se fosse real. Mais tarde, o mesmo homem, ele compareceu em corpo físico, na oportunidade que foi visitar essa senhora, trazendo consigo a mesma caixa de rapé idêntica à que havia sido vista nessa visão espiritual dessa senhora. Isso levantou a questão: como poderia o espírito ter exibido um objeto que estava guardado em sua casa? Seria uma alucinação da enferma ou uma ilusão de ótica? Então, os espíritos, eles vêm nos explicar que a caixa vista no mundo espiritual, ela não era uma caixa material, não tratava-se de uma caixa material, mas uma aparência formada a partir da matéria etérea. Então, o espírito a produziu com o objetivo de dar credibilidade à sua presença e evitar que a senhora mais tarde pensasse tratar-se de um sonho ou de uma alucinação. Então, assim como acontece com as vestimentas, com as roupas espirituais, o espírito com o perispírito, ele tem o poder de moldar elementos sutis a partir do fluido cósmico universal, criando imagens e até objetos que podem parecer reais, visíveis e tangíveis. Então, os espíritos, eles manipulam os fluidos espirituais através do pensamento e da vontade. Kardec, em A Gênese, no capítulo 14, quando ele vai falar dos fluidos, ele nos traz o seguinte esclarecimento. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam as suas propriedades, como o químico muda a dos gases e de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. São o grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. Os fluidos espirituais, ele continua, são, por conseguinte, o elemento do mundo espiritual, onde os espíritos extraem as substâncias para fins os mais diversos. Com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Ponderando aqui que o próprio perispírito é uma modificação do fluido cósmico universal, como todas as demais matérias, cada uma na sua respectiva faixa vibratória. Ivone do Amaral Pereira, em Devassando o Invisível, ela relata que, como regra, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhe apraz. Exclusão feita de alguns muito inferiores, como os criminosos e os obsessores de ínfima condição moral, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a operação plástica requerida. Eis porque a aparência destes últimos costuma ser chocante para o vidente pela fealdade ou simplesmente pela pobreza das formas, visto que se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como quem empapados de lama ou embuçados em longos sudários negros, como mantos ou capas a envolver-lhe os ombros e a cabeça. No item 128, Kardec continua com seus esclarecimentos. E aqui, especificamente, ele vai tratar da formação espontânea de objetos tangíveis através de perguntas e respostas que vão da primeira à quinta. Tem mais perguntas e respostas, mas essas especificamente é que vão tratar da formação espontânea dos objetos tangíveis.
Através dessas questões, nós conseguimos extrair que os espíritos eles podem concentrar elementos do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva do universo, como nós pontuamos, e moldá-las conforme a sua vontade, formando esses objetos que parecem reais, como caixas, bengalas, armas, frutas e etc., visíveis e algumas vezes até tangíveis. Sendo que, como a gente pontuou, o próprio perispírito ele é uma modificação dessa matéria elementar. Então, esses objetos nós conseguimos entender que têm existência temporária, subordinada sempre à vontade do espírito e também ao consentimento de Deus. No item 127, ele trata aqui da escrita direta ou do que ele chama de pneumatografia. Porque como ele fala da formação espontânea dos objetos, e ele trata muito das questões da forja disso, mas subordinada à vontade do espírito e ao consentimento de Deus, mas de existência temporária, ele traz essa comparação com a pneumatografia, que já é aí uma ação, uma formação espontânea do espírito, mas com uma duração prolongada. Então, compreendendo o que seria essa pneumatografia ou escrita direta, nós vamos entender que é um fenômeno em que letras, palavras e até dissertações, elas aparecem em folhas de papel sem intervenção humana. Ou seja, o espírito extrai da matéria universal, desse fluido cósmico, os elementos necessários para fixar sinais visíveis naquela folha de papel. Então, diferente da psicografia, aqui não há uma ação da mão do médium sobre a folha de papel, mas trata-se de uma produção direta do espírito. E ele narra isso no livro, né? Que basta dobrar a folha de papel, deixá-la sobre uma mesa ou guardá-la sobre a gaveta, certificando-se de que não há nenhuma lápis ou nenhum elemento que possa ir vir dar esse tom de fraude ou é, infirmar o fato mediúnico, né? Então, seguindo para compreender isso, na questão 18ª, Kardec faz a seguinte pergunta: pois que a matéria de que se serve o espírito carece de persistência, como é que não desaparecem os traços da escrita direta? Desculpa. E aí, o espírito respondendo, ele diz a Kardec: não faças jogo de palavras. Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-lo, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles realmente agregação de matéria, como nos vossos corpos sólidos. E na pergunta 14ª, Kardec ainda indaga: os objetos que, pela vontade do espírito, se tornam tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter e tornarem-se de uso? E o espírito responde: isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. Então, o que que nós conseguimos compreender? Quando é necessário, quando é útil e pela vontade do espírito, esses sinais, eles podem ter mais persistência. No entanto, materiais de grande volume, eles não podem tornar-se de uso, embora pela vontade do espírito isso poderia dar-se, porque está fora da lei. O que que ele quer dizer? Está fora da lei material, em que nós, espíritos encarnados, vivemos. Aquele objeto que viesse a se tornar de uso, sempre condicionado à vontade do espírito que promoveu aquela transformação, por mais que isso pudesse acontecer, estaria fora das nossas leis materiais. Aquele objeto nunca efetivamente seria uma matéria como essa que nós conhecemos.
porque ele estaria, como ele colocou aqui, destituído de força de agregação da matéria, mas estaria sendo mantido ali pela vontade do espírito. Haveria permissão, talvez em algumas circunstâncias, sim, mas ele diz: isso não se faz porque, estando fora dessas nossas leis materiais, somente esses casos excepcionais e que tratam-se apenas de sinais, como ele colocou, isso pode acontecer. E aí, na questão 13ª, Kardec pergunta: então, poderia também fazer uma substância alimentar? Ele vem com toda a explanação, que eu deixo para que vocês acompanhem o estudo, lendo cada questão, mas ele conclui o raciocínio conforme nós trouxemos. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos. Ele quis dizer a vontade e a permissão de Deus. Então, ele poderia fazer uma substância alimentar, poderia forjar outros elementos, porque ele dispõe da vontade e, se assim Deus desejar, da permissão de Deus. Mas é algo que não se faz porque exatamente não se encontra dentro das nossas leis materiais para que esse objeto permanentemente habitasse aqui nessa esfera vibratória conosco. Então, seguindo o estudo, nós entramos agora nas modificações da propriedade da matéria, que é quando Kardec aborda a questão sexta, 18ª, e através dessas mesmas perguntas, nós podemos extrair os seguintes ensinamentos. Os espíritos podem não apenas dar forma, mas também alterar a propriedade da matéria. Então, entre a questão do item 128, da questão 1/5, esse paralelo com a pneumatografia, e logo em seguida a questão 6ª e a 8ª, há uma transição. Então, nós vemos que, de formação espontânea de objetos tangíveis, Kardec já adentra na investigação para, além da formação, a modificação das propriedades da matéria. E é isso que ele busca através do questionamento da questão 6ª, 18ª. Então, nós vemos que os espíritos podem não apenas dar forma, mas também alterar a propriedade da matéria. Que o exemplo que ele traz, que é transformar a água em substância salutar, modificar os fluidos do corpo, alterar a consistência, o efeito de elementos, circunstâncias essas que a gente vê muito nos trabalhos de passe, nos trabalhos de cura. E aí ele vem completando que esse princípio explica os fenômenos magnéticos e curativos em que a vontade age como força espiritual sobre a matéria. A respeito dos fenômenos magnéticos, mais adiante a gente vai aprofundar um pouco, conforme o que Kardec nos traz. Então, continuando no item 129 e 130, a ação dos espíritos sobre a matéria, que a gente vê muito a ação dos espíritos sobre a matéria, de forma resumida, nós conseguimos trazer desse estudo que o espírito atua sobre a matéria cósmica universal. Então, ele pode formar objetos que imitam os existentes na Terra. E aqui não se trata de um duplo energético dos objetos materiais, mas apenas do espírito que, agindo sobre o fluido cósmico universal, forma esses objetos imitando os existentes na Terra. Então, ele modifica essa matéria elementar, dando-lhe novas propriedades. Geralmente, a característica desses objetos, como nós trouxemos aqui, já de forma resumida, é que eles são temporários, eles surgem conforme a vontade ou necessidade do espírito e que muitas vezes isso se dá instintivamente, sem que o próprio espírito perceba. Ele pode fazer e desfazer esses objetos, eles podem ser visíveis e algumas vezes tangíveis, mas, como foi colocado, não tem existência permanente. O espírito aqui é importante, ele não cria nada, mas ele transforma, ele age sobre a matéria cósmica universal, modelando-a, modificando-a conforme a sua vontade, sempre dentro das leis de Deus. E aqui Kardec traz essa informação de que
a confirmação da ciência, a conformidade da ciência com a própria doutrina espírita, porque a ciência já busca, né, a existência dessa matéria, ela admite e busca prova da existência dessa matéria elementar única, que dá forma a todas as outras coisas. Todos os corpos da natureza provêm dessa matéria elementar única. Então, ele faz um paralelo com a química humana, né? Nós temos o oxigênio e o hidrogênio, a combinação dessas moléculas, a água, que é uma substância inofensiva. Uma pequena alteração, nós podemos ter aí líquidos corrosivos. Então, uma mudança na agregação molecular pode transformar, por exemplo, um corpo opaco, transparente e vice-versa. Da mesma forma, acontece de forma analógica no plano espiritual. Então, o papel do espírito, né, no estudo desse fenômeno é usar a vontade como esse reativo, podendo, portanto, formar substâncias novas, alterar propriedades da matéria, tal como a química faz, mas aqui, tratando-se de espírito, em nível sutil. Então, agora chegando na ação magnética e curadora, mais uma vez a vontade ela exerce um papel fundamental, porque ela é esse atributo essencial do espírito do ser pensante. Ela não é uma substância nem uma propriedade da matéria. E essa vontade, ela vai atuar como essa alavanca capaz de agir sobre a matéria elementar, capaz de reagir sobre os corpos, transformando as suas propriedades. Então, a ação do magnetismo sobre a matéria é exatamente isso, que esse fenômeno, né, a vontade do espírito encarnado, muda as propriedades, por exemplo, da água e do próprio fluido de um corpo. Então, o espírito, que é o agente atuante, né, ou o magnetizador encarnado, mas quase sempre assistido pelos espíritos desencarnados, pela sua vontade e aqui pelo seu fluido magnético, ou o que nós chamamos de fluido vital, fluido animalizado, porque nós estamos na matéria, né? Então, nós temos essa atividade metabólica celular que, junto com esse fluido vital que nós absorvemos do fluido cósmico universal, quando nós encarnamos, dá origem exatamente a esse fluido magnético. Nós vamos, pela nossa vontade, direcionar esse fluido, também combinar, dar qualidades a ele, e aí transferindo, né, para o paciente, para o assistido, modificar as moléculas daquele corpo malsão, como Kardec coloca, substituindo uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, o resultado é exatamente a alteração das propriedades desse corpo, dessa água, né, dos fluidos do organismo, gerando exatamente esses efeitos curativos. Então, o espírito, tanto o espírito errante quanto o espírito encarnado, eles possuem essa faculdade de atuar pela vontade. No encarnado, como a gente colocou, essa força se explica pelo poder do magnetizador, que é proporcional à força de vontade da pessoa encarnada. Atuando, claro, sempre dentro dos limites da lei de Deus, ele pode modificar essa matéria e causar esses efeitos curativos. Então, nós temos algumas aplicações práticas, né? Então, a faculdade de cura, Kardec traz, muitas vezes ela se dá pelo simples contato de imposição das mãos, associado a esse poder da vontade, do pensamento. Algumas pessoas, elas possuem essa faculdade em grau mais ou menos elevado, né? Nós temos aí também os médiuns curadores. Aliás, dependendo né, do nível de ação magnética daquele indivíduo, né, digamos assim, do grau da faculdade magnética dele, com o auxílio da espiritualidade amiga, tornam-se verdadeiros médiuns curadores. Então, Kardec, ele remete, inclusive, num estudo mais aí aprofundado, que o livro dos médiuns vai abordar mais adiante, né, porque é muito mais profunda a questão do magnetismo e da mediunidade curadora. Existe um capítulo específico para estudar esse ponto, mas Kardec já informa aqui nesse capítulo que tem registros práticos na Revista Espírita de julho de
1959, que vocês podem estar lendo e esclarecendo, sanando demais dúvidas. Então, o magnetismo espiritual, ele é a prova de que a vontade é uma força do espírito que pode agir sobre a matéria, modificando-a e promovendo curas, sempre conforme a lei de Deus. Então, para encerrar, como nós não lemos aqui questão por questão, eu vou fazer um resumo, né, dessas perguntas e respostas que Kardec formula. Então, a aparição de objetos, a questão número 1, a quinta, né? O espírito, ele não sente as mesmas sensações físicas. Então, o homem encarnado, quando aparece para a senhora e cheira o rapé, né? Não é a mesma coisa que está cheirando um rapé material. Então, não, a sensação física não é a mesma, até porque nós estamos falando no plano sutil, né? Ele estava no plano sutil. A caixa de rapé era apenas uma aparência materializada para dar credibilidade à visão, não tratando-se de um duplo energético do bem material. Embora fosse aparência, havia princípio material que dava realidade relativa, que é aqui ele está falando do próprio elemento, né? Fluido cósmico universal. Não existe duplos etéreos dos objetos, os espíritos concentram elementos dispersos e moldam-nos à vontade. Agora, já da questão sexta à décima, quando ele trata mais profundamente da formação e dissolução desses objetos. Então, a questão sexta, os objetos não são encontrados prontos, mas formados pelo espírito, que também pode desfazê-los. A questão sétima, poderiam tornar-se tangíveis. A questão oitava, a senhora poderia pegar a caixa acreditando ser real. A questão nona, o rapé poderia até provocar um espirro. A questão décima, o espírito pode dar forma e propriedade especiais aos objetos. Da questão décima primeira à décima quinta, aqui mais quando ele aborda a questão dos limites e usos, a questão décima primeira, nós podemos entender que o espírito poderia até formar uma substância venenosa, mas não lhe é permitido. A questão décima segunda, pode criar substâncias curativas, já ocorreu muitas vezes, como ele trouxe a explicação. A questão décima terceira, pode formar alimentos, estes poderiam dar sensação de saciedade, embora temporária. 14ª, objetos tangíveis não permanecem para o uso comum, não está nas leis. 15ª, quanto mais elevado o espírito, mais fácil realizar. Mas espíritos inferiores também podem, dependendo das circunstâncias. Conhecimento e instinto, quando ele vai falar da questão 16ª a 18ª. Nem sempre o espírito, isso a gente extrai da 16ª. Nem sempre o espírito sabe como forma as coisas. Muitas vezes age de modo instintivo. A 17ª, da mesma forma, pode usar elementos para produzir a escrita direta. E a 18ª, a escrita se conserva porque é útil. Objetos maiores não persistem, pois não há agregação de matéria, como nos corpos sólidos. Então, encerrando, o capítulo nos mostra que nada surge do nada. Até os espíritos dependem da matéria cósmica universal criada por Deus. Que a vontade espiritual ela é uma força transformadora, capaz de agir tanto no mundo invisível quanto no visível. E que os fenômenos descritos, escrita direta, formação de objetos, curas, não são milagres, mas expressões naturais de leis divinas ainda pouco compreendidas por nós. Para nós encarnados, o ensinamento central é compreender que a mente e a vontade são instrumentos de criação e transformação, devendo ser usados para o bem em harmonia com a lei de Deus. Então, vamos para a oração de bênção. Eu abençoo o 2025, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o grupo Anjos de Luz. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho.
Eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou. Eu abençoo tudo que sinto, eu abençoo tudo que penso. Eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos. Eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso. Eu abençoo as minhas realizações, eu abençoo a minha vida com saúde e paz. Eu abençoo a minha vida com abundância, eu abençoo a minha vida com prosperidade. Eu abençoo a minha vida com luz e bem, eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. Dr. Helmut. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz. Que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chaterian, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.